E vale reforçar, deve-se sempre pensar na possibilidade de um problema renal em quadros de hipertensão arterial ou pressão alta, diabetes, histórico familiar de doença renal. Então, tanto uma como a outra, a pressão e a diabetes, foram as causas principais desse problema que eu enfrento. O outro aspecto é em relação à infecção urinária. Criança abaixo de 6 anos, independente de sexo, seja menino, seja menina, uma vez diagnosticada a infecção urinária, é fundamental fazer a exploração radiológica de malformação, através de uma ultrassonografia e através de um exame chamado uretrocistografia miccional, que consiste na análise do trato urinário, do sentido da bexiga, dos rins, porque esse exame permite fazer o diagnóstico do chamado refluxo vesicolateral, que é a situação de malformação que mais frequentemente se associa à infecção urinária. Receber o diagnóstico de uma doença renal não é fácil. Muito assustado. Primeiramente, na primeira semana, eu emagreci em torno de 6 quilos, porque você não está preparado para uma notícia de grande porte desse. É preciso um ambiente tranquilo, calmo, que o paciente tenha confiança no seu médico, que o médico explique para ele de uma maneira clara e sem alarde, colocando hoje as inovações tecnológicas e as possibilidades de tratamento boas que nós dispomos, e isto é muito importante para que o paciente tenha a compreensão do que ele pode ter no futuro como possibilidade de vida e de qualidade de vida. É importante, nesse contexto, conhecer mais sobre o processo de evolução da doença. O paciente que tem uma doença renal crônica, ele vai levar meses ou anos para chegar a uma necessidade de diálise. A necessidade de diálise só vai ocorrer quando os rins funcionam menos do que 10% da normalidade. Então isso demora. Então, se for feito precocemente a abordagem do tratamento que a gente chama de tratamento conservador, pode reverter ou desacelerar a evolução da doença renal. Agora, se você tem menos que 10% de função renal, o seu rim não consegue filtrar o sangue e tirar as toxinas do sangue. Aí você tem que ser escolhido para um tratamento que nós chamamos de substituição renal. Na verdade, eu demorei uns 6 anos para entrar em diálise, depois que eu descobri. Felizmente, hoje em dia, há métodos eficazes de tratamento da insuficiência renal. Então, praticamente 90% dos pacientes em diálise de transplante hoje sobrevivem anos e anos. Então, a gente não pensa mais em morbidade, mortalidade. Não, diálise e transplante, hoje nós pensamos muito em reabilitação e qualidade de vida. Eu tenho uma vida normal, acompanho os meus filhos, a vida escolar deles, a vida social deles, tudo. Então eu participo de tudo. Aqui mesmo, quando tem alguma programação, a gente está sempre participando. Se tem uma convocação da nutrição, que sempre tem, ou da própria enfermagem mesmo. A escolha do tipo de tratamento é uma decisão muito importante. Cada uma tem uma particularidade, uma vantagem e uma desvantagem, em que o médico, com toda a sua equipe, a enfermeira, a nutricionista, a psicóloga, e juntamente com a família do paciente, nós procuramos decidir qual é a melhor forma de diálise para esse paciente, ou melhor, qual é a melhor forma de terapia renal substitutiva. Seria a diálise ou seria logo o transplante? Então, essas questões são abordadas por esta equipe multidisciplinar, junto com a família, levando sempre os interesses do paciente. Vale conhecermos um pouco mais sobre algumas das principais modalidades de terapia renal substitutiva, a começar pelo transplante. O transplante não é a cura da insuficiência renal. O transplante é uma modalidade de tratamento. Porém, é a modalidade de tratamento que dá melhor qualidade de vida para os pacientes e melhor sobrevida. O procedimento é cirúrgico, onde o novo rim doado é colocado no abdômen sem a necessidade da remoção dos rins doentes. Então nós conseguimos transplantar indivíduos que ficam aí 10, 15 anos muito bem com o seu novo rim. E isso vale para crianças também.
A criança tem um fator limitador aí, que é o peso corporal. Então precisa haver uma adequação do tamanho do rim ao tamanho da criança. O paciente transplantado deverá tomar medicamentos para combater a rejeição e fazer um acompanhamento médico permanente.